mais uma vez nos reunir em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orienta-nos, Senhor, nessa noite. Ajuda-nos a estar com a nossa mente, o nosso coração voltados a Ti, Senhor. Que nada atrapalhe a nossa comunhão contigo, que os fatores externos e internos não nos afastem de Ti, mas que cada dificuldade que enfrentamos no dia de hoje sirva para nos aproximar ainda mais de Ti, Senhor, em comunhão íntima. O Senhor sabe das nossas necessidades, das nossas dores, das nossas aflições. O Senhor nos conhece. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a na Tua força mudarmos aquilo que tem que ser mudado e a suportar aquilo que tem que ser suportado, Senhor. Que tudo na nossa vida seja feito debaixo da Tua instrução, Senhor. Que sejamos instruídos divinamente em cada atitude, palavra, gesto. Que possamos fazer, Senhor Jesus, tudo por Ti e para Ti. Ó Senhor, eu quero apresentar a vida de cada pessoa aqui nesse bairro do Alto das Pombas. Ó Senhor, cada vez que chegamos aqui, e creio que aqueles irmãos nossos que moram aqui têm sentido como as trevas têm se levantado, como as pessoas têm aumentado na prática da maldade. Não permita, Senhor, que nós venhamos a endurecer o nosso coração, mas que estejamos sempre com misericórdia destes que ainda não Te conhecem, destes ainda que não querem Te conhecer. Ó Senhor, tem misericórdia destes e nos ajuda também a termos um coração misericordioso, que os Teus eleitos sejam atraídos e salvos. Ó Senhor Jesus, pois nós cremos que a nossa permanência aqui nesse local não é por acaso, Senhor. Assim como a nossa plantação também não é por acaso. Eu oro, Senhor, para que haja da Tua parte, Senhor, poder para transformar esse quadro. Oramos também pela nossa amada irmã Osana, Deus. Que o Senhor tenha compaixão da Tua serva e restaure a saúde dela, Senhor. Fortalece ela espiritualmente e fisicamente para que o Teu nome seja engrandecido e ainda mais conhecido, Senhor, por meio da vida da Tua filha. Eu oro, Senhor, para que consigamos completar a carreira que nos está proposta. Não nos deixa olhar para trás, que as dificuldades do caminho não nos façam tirar ou querer tirar a mão do arado, mas que nos entreguemos tanto mais quanto as dificuldades se agigantam, na certeza de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Senhor? Na certeza que o Senhor não nos tem dado provações maiores do que a graça que o Senhor nos deu para vencê-las. Por isso, nos ajuda, Senhor, a crer nas Tuas promessas e a viver debaixo delas, Senhor. Obrigado mais uma vez por estar aqui nessa noite. Estamos aqui, Senhor, não como o fariseu, mas na qualidade do publicano. Estamos aqui não porque nos vemos como bons, mas nos vemos como maus. E precisamos, Senhor, constantemente sermos purificados pela Tua palavra, que já nos limpou e tem nos limpado. Pois foi assim que o Senhor nos ensinou que aquele que foi limpo tem como sinal
limpar-se cada vez mais. Que assim seja, Senhor, na noite de hoje, que a Tua palavra nos purifique, nos vivifique e nos fortaleça para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas e chegamos ao capítulo 10, na parte final desse capítulo, onde tem uma passagem muito conhecida, que é a passagem das duas irmãs, Marta e Maria. Mas aprove ao Senhor que nos direcionasse a fazer uma espécie de introdução para estudarmos esse texto com maior aproveitamento para a nossa alma. Então nós aprendemos na segunda-feira como de fato nós devemos organizar as nossas prioridades. E aprendemos que antes de servir ao Senhor, precisamos adorá-lo e precisamos andar com Ele. E a consequência é o serviço. E vimos isso por meio de 3 personagens bíblicos que são progressivamente apresentados a nós, tanto no livro de Gênesis quanto no livro de Hebreus, com essas características. Enoque, o segundo dele, o primeiro dele é Abel, depois Enoque e por último Noé. Então eu gostaria de começar hoje um pouco diferente do que fizemos na segunda-feira. Então eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Hebreus. Na carta aos Hebreus, nós aprendemos essa arrumação, por assim dizer. Hebreus capítulo 11, quando nós vemos essa organização desse capítulo que muitos chamam, né, de heróis da fé, apesar de nós sabemos que herói só tem um, que é Cristo, mas são homens que andaram com Cristo pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 4. E nós então vemos justamente que nessa primeira passagem, essas 3 pessoas nos são apresentadas de maneira progressiva, e cada uma delas, pela fé, faz determinada coisa. Então, olha o que diz o versículo 4 de Hebreus 11. O título da nossa mensagem hoje é Divinamente Instruídos, e foi tirado justamente dessa passagem aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Nós vimos isso na segunda-feira. Como antes de qualquer coisa, nós precisamos aprender a adorar a Deus. O Senhor Jesus falou nesses termos com a mulher samaritana, dizendo que Deus está em busca, ainda hoje, dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então aqui Abel foi o primeiro deles, o primeiro adorador. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E nós vimos que não foi a qualidade do sacrifício, mas sim a intenção do coração que fez a distinção entre a oferta de um e de outro, pelo qual obteve testemunho de ser justo. A ideia de ser justo aqui é a ideia de agir corretamente aos olhos de Deus, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então é isso que nós já estudamos na segunda-feira, quando lemos Gênesis capítulo 4. E vimos como a adoração sincera vai suscitar um ódio ferrenho daqueles que têm uma adoração falsa. E isso é uma promessa de Deus. No capítulo 3 de Gênesis é dito que, porém, inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Então perceba que desde Gênesis 3 você já vai ver 2 linhagens aparecendo, que são os descendentes da serpente
são aqueles que seguem o caminho de Caim, e aquele que é descendente da mulher, aquele povo que é preparado para o nascimento do Messias. Você vai ver isso quando estuda, você já viu isso, perdão, quando estudamos no início do Evangelho de Lucas, a linhagem de Jesus, ela vai desde Adão, passa por Sete e por todas essas pessoas que nós já sabemos, até chegar a Jesus. Então, vimos como desde da expulsão do Jardim do Éden, de Adão e Eva, Deus já havia traçado o seu plano de salvação por meio do descendente da mulher. E há sempre uma inimizade entre os verdadeiros adoradores e os falsos, entre aqueles que seguem a verdade e aqueles que amam a mentira. Então não vai existir neutralidade nesse sentido. Há sempre uma guerra santa, por assim dizer, entre esses dois grupos. Então aqui, seguindo no versículo 4, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que coisa. Mesmo depois que Abel foi morto, a ideia do texto é que ele ainda estava vivendo. Então, assim somos nós. As nossas ações, elas irão continuar aqui na terra até a consumação do século, mesmo depois da nossa morte. Daí a necessidade de nós, por assim dizer, prestarmos mais atenção naquilo que fazemos e deixamos de fazer. Porque nós vamos deixar uma herança, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então, aqui nós vemos que Abel, mesmo depois de morto, as suas ações ainda falavam. O caso de Davi, depois de morto, quando Deus foi censurar o seu filho Salomão por conta da sua desobediência em se casar com muitas mulheres e permitir o culto idólatra, ele disse: eu não vou tirar o reino das tuas mãos por amor ao seu pai Davi, por aliança que eu fiz com ele. Davi já tinha morrido há muito tempo. Então, se nós de fato amamos os nossos descendentes, amamos os nossos entes queridos, de fato nós temos amor pelo próximo, isso deve ser demonstrado por uma vida santa, por uma vida reta, por uma vida correta aos olhos de Deus, onde as nossas ações, elas irão permanecer mesmo depois da nossa partida para o céu. No versículo 5 de Hebreus 11, diz: pela fé. Nós já estudamos isso no livro de Gênesis, na segunda-feira. Estamos vendo agora aqui no livro de Hebreus. Pela fé, Enoque foi trasladado. A ideia de trasladado é transportado. Ele foi levado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E nós vimos o que foi que agradou a Deus na vida de Enoque. Enoque andava com Deus. Então, vemos aqui mais uma vez essa revelação progressiva que antecede o nosso serviço a Deus. Nós precisamos adorar. Não podemos servir a Deus se nós não o amamos de todo o coração, alma, força e entendimento. Não podemos servir a Deus se nós, de fato, não andamos com Ele. A ideia de andar, uma vez que nós já temos o Novo Testamento, fica mais fácil, porque em 1 João nos é ensinado no capítulo 2 que aquele que diz estar em Cristo necessariamente deve andar como Ele andou. Então, o que Moisés quer dizer quando escreve no capítulo 6 de Gênesis que Enoque andava com Deus? As ações de Enoque refletiam algo que na terra, na época de Enoque, era muito mais raro do que hoje em dia. Refletiam o caráter de Deus. As ações de Enoque refletiam o caráter do Deus que naquela época
estava sendo cada vez mais esquecido e colocado de lado, a ponto de, no capítulo 6 de Gênesis, Deus chegar ao ponto de dizer: eu não suporto mais, eu vou destruir a terra inteira. E só vão permanecer vivos 8 pessoas, de uma mesma família. Então, versículo 6 de de Hebreus 11. De fato, sem fé. E olha que coisa, isso não está aqui jogado de maneira aleatória. Embora muitas vezes a gente leia o versículo 6 de Hebreus 11 de maneira solta, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A ideia aqui é: a vida de Enoque agradava a Deus. Por isso ele foi, e é um verbo que é repetido 3 vezes em um único versículo: trasladado. A ideia de trasladado é arrebatado, que no original, no hebraico, lá no Antigo Testamento, significa sequestrado. Ele foi levado à força, sem nem sequer notar, ele foi levado. A ideia é justamente essa, irmãos. Nós não sabemos o momento do término da nossa jornada. E por isso devemos caminhar com Deus constantemente, para que no momento em que Deus nos leve, nós tenhamos essa comunhão que Enoque teve. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A ideia aqui é justamente mostrar uma oposição no comportamento de Enoque em relação a todos os demais habitantes da terra na sua época. Olha que coisa, irmão. Você pega Enoque, e aí você pega o restante da terra inteira. Só que agradava a Deus era Enoque. Então você acha que hoje em dia, o fato da gente olhar e perceber que as igrejas evangélicas, que de fato são bíblicas, são um número bem pequeno, sempre foi assim na Bíblia. A grande questão é que muitas vezes a gente não lê a Bíblia com a seriedade e responsabilidade que deveríamos. Então a gente cria uma espécie de fantasia, onde muitos vão se salvar, onde muitos estão fazendo o que Deus deseja. Não, sempre foi um grupo diminuto. Mesmo naqueles que fazem parte da linhagem. Perceba, nós estamos falando aqui dos descendentes de Sete. Mas cada vez vai se afunilando mais ainda. À medida que o número de crentes se multiplica, nós vamos percebendo que o número de crentes fiéis é muito menor do que a gente imagina. Então, vamos dar um exemplo. No Brasil, disse que temos cerca de mais de 40 milhões de evangélicos. Será que a gente tem 7 mil fiéis? Esses 40 milhões ou mais de evangélicos? Então aqui a gente percebe, sem fé é impossível agradar a Deus. E já falamos sobre isso, que a fé não é algo simplesmente da boca para fora. A fé é algo que tem que ser comprovado com as nossas ações e palavras diárias. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário. Olha que coisa. Por quê? Porque é necessário. É necessário que aquele que se aproxima de Deus... Olha que coisa interessante. Como eu posso te vir a Deus se estiver distante dele? Eu tenho que estar perto. Mas aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe. Irmãos, você acredita que Deus existe? Então por que você viveu as últimas 24 horas como você viveu? Eu nem vou muito para trás. Só as últimas 24 horas. Você fez coisas que Deus reprova. Você percebeu que no momento que você fez essas coisas, Jesus estava ao seu lado. Você viu isso. Se tivesse visto, talvez você não fizesse. Mas Ele estava lá. Ele estava lá quando você pensou coisas que não deveria. Ele estava lá, Ele viu. Por isso é importante a gente viver constantemente nos alertando a nós mesmos. Olhe, Deus está aqui. Não é somente Deus está aqui neste lugar. Não, Deus está aqui na minha mente. Eu preciso tomar conta dela. Deus está aqui na minha vida. E eu preciso ver como eu vivo. Tantas pessoas se preocupam com a sua morte. Por quê? Porque não ocupam-se com a sua vida. Quem vive de maneira correta
não tem por que temer a morte. A gente vê isso na vida de Enoque. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é exatamente o contrário que Caim fez. Caim se aproximou de Deus sem fé, a ponto dele assassinar o seu irmão e achar que Deus não tinha visto. Quando Deus pergunta: Caim, cadê seu irmão? Como se Deus não soubesse. Deus estava ali dando uma oportunidade dele se arrepender, como está fazendo com a gente hoje. Quando Deus nos exorta hoje, não é que Deus não sabe o que a gente fez, Ele sabe. Ele está nos dando uma oportunidade de arrependimento. E muitas vezes a gente não aproveita. E a condenação segue. A misericórdia precede o juízo. Mas uma vez que não há arrependimento, segue-se o juízo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia. Olha que coisa, fé e crer. Creia que Ele existe. Em segundo lugar, que é galardoador dos que o buscam. A ideia é que você tem que sentir prazer em ser cristão, como Enoque tinha prazer em andar com Deus. É impressionante como parece para muitos que o fruto do Espírito só tem 8 características. Eles excluem a alegria. Parece que ser crente é chato. Que ser crente é sinônimo de ser uma pessoa fechada, uma pessoa que afasta os outros. Não, ao contrário. O cristão é uma pessoa que tem um comportamento que trata todas as demais pessoas com amor. Algo que esse mundo não conhece. Só vai conhecer por meio dos cristãos verdadeiros. De maneira que quando falarem mal de nós, vão ter que mentir. Porque o nosso comportamento vai ser na esteira do nosso Salvador. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus presenteia. Ele não precisava fazer isso, mas Ele quer. Ele não precisava nos dar o que Ele nos dá, mas Ele gosta de fazer assim. Por isso Jesus disse: se vós que sois maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, que dirá Deus que é bom. Então Deus é bom, irmãos. E é importante que a gente trabalhe isso na nossa mente. As dificuldades na nossa vida, o sofrimento na nossa vida, não são um reflexo da ira de Deus. Muito pelo contrário, são uma evidência do amor de Deus, pois Ele só corrige a quem ama. Nesse mesmo livro ele vai falar isso daqui a pouco, no próximo capítulo. Capítulo 12. Por que você está ficando cansado da minha correção? Você devia estar alegre. Porque se eu estou corrigindo você, é porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu não te corrigia. É isso que nós lemos no capítulo 12 de Hebreus: não desmaies quando por Deus for corrigido. A ideia é justamente essa. Está dizendo de desmaiar. A ideia é: não fique cansado com a correção. A correção de Deus não tem que te cansar, ela tem que te motivar, não somente a não fazer mais a mesma coisa de errado, mas a se alegrar. Porque você sabe que você não está sozinho. Você não está refém da sua inteligência, porque a nossa inteligência é limitada e falha. Mas nós temos um Deus onisciente que nos conduz, e se necessário nos corrigir, não tem nenhum problema com isso, nos corrige. E a gente devia achar isso bom. Mas infelizmente muitos são descendentes de Caim nesse sentido. Quando são corrigidos por Deus, ficam chateados. E finalmente, o que a gente pretende falar hoje é o versículo 7, pela fé. Versículo 7, capítulo 11 de Hebreus: pela fé, Noé, divinamente instruído. Olha que coisa, ele foi o quê?
divinamente instruído. O que está acontecendo com a gente hoje? Nós estamos sendo divinamente instruídos. O que acontece quando você lê a sua Bíblia na companhia do Espírito Santo? Você está sendo divinamente instruído. O que acontece quando você ora em nome de Jesus e pela graça dele, você está sendo divinamente instruído. O que acontece quando um irmão, pelo amor de Cristo e em Cristo, te exorta, você está sendo divinamente instruído. Esses são os meios de graça. A comunhão, a oração, a palavra. Meios de graça que aprove a Deus usar para a nossa edificação. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. É exatamente o que a gente está vivendo hoje. Você acha que essas pessoas que hoje estão bebendo, que hoje estão fazendo uma série de atitudes aos olhos de Deus reprováveis, e mesmo aqueles que estão em um relacionamento com o Senhor Jesus fraudulento dentro da igreja, você acha que essas pessoas sabem a proximidade do juízo? Um dos grandes enganos de Satanás é justamente fazer o homem acreditar que ele ainda tem tempo, que vai dar tempo dele consertar. Não vai dar tempo, dá tempo. Não dá. Ainda mais a gente que mora num país influenciado, por uma atitude de procrastinação, a ponto da gente ouvir falar como costume a respeito do jeitinho brasileiro. A ideia desse adjetivo é: você não fez como deveria, mas dá-se um jeito. Você não fez o que deveria fazer, mas dá-se um jeito. Não dá jeito. Para Deus não existe jeitinho. Para Deus ou é ou não é. Então aqui, Noé, ele tomou essa atitude radical no meio da sua geração. Uma atitude que eu e você precisamos de fato repensar a nossa vida. Pois aqui é um paradigma, é um exemplo daquilo que os cristãos hoje devem viver. A arca é uma simbologia da igreja. A arca é justamente esse elemento onde os verdadeiros filhos de Deus ficam seguros, enquanto o juízo de Deus está alcançando o mundo inteiro. A questão é: será que nós estamos na arca? E a arca é uma referência da verdadeira igreja, daqueles que divinamente instruídos prepararam-se conforme Cristo mandou. Perceba que nós vamos encontrar um paralelo na ordem de Deus para a construção da arca com a parábola que Jesus conta das 10 virgens. Então nós poderíamos dizer que 5 virgens prepararam e 5 virgens não deram tanto crédito ao dilúvio como deveriam. É isso que essa parábola quer dizer. E não significa que você falar da boca para fora que você crê em Deus, ou você ter algum tipo de comportamento cristão, não significa que você de fato é. Mas é algo que vai ser comprovado de tal forma que qualquer pessoa pode perceber, ainda que passando, que você é diferente. Isso era visto na vida de Noé. No meio de uma geração que ele foi feito com certeza a chacota. Como assim? Construir um barco desse tamanho? Tá maluco? Algo que demorou 100 anos para ser construído. E durante aquela construção, Noé constantemente exortava a sua geração que se arrependesse. E não se engane, irmãos, Noé tinha inúmeros parentes. Basta você ler Gênesis capítulo 5. Mas quem foi salvo? Somente Noé e os seus filhos e as respectivas esposas de Noé e de seus filhos. Então, devemos tomar muito cuidado
Pela fé, versículo 7, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente, olha como é importante o temor a Deus. O temor a Deus não é um fim em si mesmo, mas ele é o princípio da sabedoria. Nós não tememos a Deus como os demônios temem. Nós tememos a Deus com reverência. Uma reverência santa. Uma reverência de quem sabe de que Deus é digno da nossa submissão, da nossa obediência. Inquestionável. Não devemos questionar. Se Deus mandar ir para a direita, a gente vai para a direita. A gente não pergunta por que Deus para a direita, se a gente sabe que Ele sabe de tudo. Então a gente não deve questionar. É isso que Jó aprendeu. Jó questionou o motivo do seu sofrimento, Deus não respondeu. Mostrando que quando ele faz e fala uma coisa, ele sabe o que está fazendo e falando, e a nós cabe obedecer sem questionar. É isso que o mundo não entende. Versículo de número 8. Perdão, versículo 7 ainda. A Deus, Noé, sendo temente a Deus. E olha que coisa. Você teme a Deus ou você teme ao homem? Ao diabo? Ao que o mundo pode lhe fazer? A gente tem encontrado cada vez mais pessoas que se dizem cristãs, mas temem mais as consequências daquilo que o mundo pode fazer do que propriamente desagradar a Deus. E a gente já vê isso desde a época de Jesus. Teve pessoas que percebiam que o que Jesus falava era correto, mas não seguiam Jesus. Mas como assim? Você sabe que o que Jesus está fazendo é correto? Você sabe que a liderança religiosa está errada. Por que você não segue Jesus? Ah, porque senão aí ninguém vai mais querer ser meu amigo. Se eu for seguir a Jesus aqui, eu vou expulsar da sinagoga. Sim, e daí? Mas se eu disser agora que tem que ser como Jesus está falando, eu vou ser excluído. Os meus próprios parentes vão me excluir. Eu não quero isso. Como assim você não quer? Você prefere ser excluído da comunhão com Deus? Então aqui, esse temente a Deus, ele tem um paralelo, né? Que faz oposição. Ou você é temente a Deus, ou você vai temer as ameaças do mundo. E você e eu precisamos nos analisar o que de fato tem pesado nas nossas escolhas. Aparelhou aqui é no sentido de construiu uma arca para a salvação de sua casa. Olha que coisa linda. Você constrói, você está aqui na igreja, não é para a salvação de todo mundo, é para a salvação dos eleitos. Paulo fala isso no início da carta de Tito. Vamos lá rapidamente, só para que isso fique bem claro na nossa mente. Você só tem que retornar um pouquinho. A carta de Tito, ela está um pouco antes da carta aos Hebreus. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, quando escreve para esse seu filho na fé, chamado Tito, ele inicia a sua carta, a carta a Tito, dizendo no capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Percebeu? A fé que é dos eleitos de Deus. A fé não é de todo mundo. A fé nem é de todo mundo que se diz evangélico. A fé é dos eleitos de Deus. Perceba que há uma separação visível na igreja entre os crentes verdadeiros e os falsos. Paulo já falava isso em 1 Coríntios 11. De fato, há uma separação na igreja que é necessária. Os aprovados dos reprovados. Então ele diz aqui, pela fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Percebeu? Essa promessa é anterior ao próprio Noé. Essa promessa é anterior a Abel. Deus prometeu antes dos tempos eternos. Em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso
Salvador. Não é lindo, irmãos, essa introdução da carta de Tito? Voltando agora para o versículo 7 de Hebreus 11, Noé construiu a arca para a salvação de sua casa. A ideia aqui é, a arca é para a salvação da igreja. A casa aqui é a igreja, é por isso que nós somos o que uns dos outros? Irmãos. A igreja é uma grande família. A semelhança da família de Noé, nós somos a família de Cristo. E estamos guardados na igreja de Cristo. Por isso Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a minha igreja, é a igreja de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então ele continua aqui no versículo 7 dizendo, pela qual condenou o mundo. Esse é o papel da igreja. A igreja não é só cheiro de vida. Como está escrito em 2 de Coríntios, nós somos aroma de vida para alguns, mas para outros, cheiro de morte. Nessa mesma carta de 2 aos Coríntios, é dito que se o Evangelho de Cristo está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. De maneira que a salvação é por meio da loucura da pregação do Evangelho, como está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 1. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Então, da mesma atitude de Noé, quando ele cortava uma madeira, quando ele batia um prego, quando ele fazia as coisas da maneira como Deus instruiu, e lá em Gênesis você vai ver, Deus instruiu o tamanho da arca, a altura, o material que deveria ser utilizado, tudo foi descrito nos mínimos detalhes. A mesma coisa em relação, por exemplo, ao nosso culto. Pastor, por que no culto a gente não pode fazer um balé? A gente não pode fazer uma dança? Por que não pode ter teatro na igreja? Meu filho, é brincadeira? Não, a igreja, ela tem uma forma, existe uma ordem que o próprio Senhor Jesus deixou para que nós cultuássemos em nome dele. De maneira que eu e você não estamos autorizados a fazer o que ele não mandou. Nós estamos e deveríamos estar felizes. Nós estamos atrelados àquilo que ele nos deixou para fazer. Então, mas todo mundo está fazendo assim. Então, você está, pela sua própria frase, você já está dizendo quem você está seguindo. Todo mundo. Nós não somos todo mundo, nós somos separados do mundo, por Cristo, para Cristo, em Cristo. Precisamos ver isso como algo bom e não como algo ruim. Então ele condenou o mundo. Quem condenou o mundo? Não foi Noé que condenou o mundo, mas as ações de Noé evidenciavam que o mundo estava condenado por Deus. Assim é a igreja. Ela é santa. Ela prega o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é santo. E cada vez que a igreja se move, cada vez que a igreja abre a boca, como José nos ensinou aqui, quinta-feira, que Jesus, abrindo a boca, ensinava. Cada vez que isso é feito, aqueles que não são de Cristo se sentem condenados pela pregação. Daí o motivo do ódio. O qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Perceba, Noé se tornou herdeiro. O que é uma herança? É algo que você recebe. Você não precisa fazer nada para receber. Você recebe em virtude da sua filiação. Então, de maneira clara, até as atitudes de Noé eram em virtude da sua filiação. Por que Noé era um homem justo? Porque ele achou graça diante de Deus. Está escrito isso lá em Gênesis. Então eu gostaria de conversar com vocês. Por que a gente tem que dar atenção a esse texto? Eu gostaria de abrir em alguns textos hoje à noite para trabalhar esse tema com vocês, divinamente instruídos, e a gente pudesse analisar a nossa vida, se de fato
as nossas ações têm sido divinamente instruídas. Por quê? Porque senão, irmãos, tudo perde o sentido. Senão a nossa religiosidade é morta. Se eu de fato não estou sendo instruído diariamente por Deus, em Cristo, nas minhas ações cotidianas, então o que eu estou fazendo aqui é um teatro. Então, olha o que foi que Jesus falou em Mateus 24, 38. Vamos lá rapidinho? Mateus 24, 38. Que é importante olhar para Noé, porque Cristo usou ele como exemplo. Mateus 24, 38. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 37, Mateus 24, 37 em diante, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé. Você sabe que o capítulo 24 de Mateus é o sermão escatológico de Jesus. Jesus está falando do futuro. Aqui seria o Apocalipse de Mateus, assim como nós vemos o Apocalipse de João. É a passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus está tratando acerca dos fatos que antecederiam a sua volta consumadora. E um dos exemplos, um dos sinais é: o mundo se tornará cada vez mais, o nosso mundo, a nossa geração, se tornará cada vez mais parecida com a geração de Noé. Em que sentido? O próprio Jesus delimita esse sentido. Então ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, é uma profecia. Vai ser assim. Para aqueles que têm visão espiritual, e eu quero acreditar que todos têm aqui nessa noite, perdoe a minha inocência, mas eu quero acreditar assim. Para aqueles que têm visão espiritual, nós já temos vivido esses dias. Também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está falando da sua segunda vinda. A sua primeira vinda ele veio como Salvador. Na sua segunda vinda ele vem como um juiz consumador. Então ele diz no versículo 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, quantos dias, desde o aviso inicial até o início do dilúvio? 100 anos. 100 anos. O povo teve para se preparar. 100 anos. Como está escrito à igreja de Tiatira, eu dei tempo para que se arrependesse. Esse povo todavia não quer arrepender-se. Então aqui ele diz, porquanto assim foi, como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam e bebiam. A ideia de comer e beber, comer e beber não é pecado. Depende. Depende, pode se tornar pecado. Muitas pessoas, e não é só o fato da glutonaria não. Por exemplo, quando você acredita o seu alimento ao seu esforço, a parte de Deus, isso é um pecado gravíssimo. Você está dizendo, eu não preciso de Deus, eu sou capaz de suprir as minhas próprias necessidades. Ah, pastor, mas ninguém fala isso. Nenhum cristão falaria algo assim. Pode até não falar, mas vive. Quando você olha, por exemplo, para uma pessoa que tem menos e diz também não quer trabalhar, não faz por onde, é por isso que a vida está assim. Ah, então a sua está melhor porque você é 10. Você é assim, você é o cara, é a cara, né? É graça, irmão. Então a gente, se de fato a gente tem feito mais, a gente deveria ser mais agradecido. Quer ver um exemplo palpável disso? A vida do apóstolo Paulo. Eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos juntos. Olha que coisa. Se você pegasse uma balança, imagina, fazer uma cena, pegasse uma balança, quem evangelizou mais? Paulo ou os 12 apóstolos? Paulo evangelizou mais. Mas Paulo não se sentia superior aos 12. Paulo dizia, não fui eu, foi a graça de Deus em mim.
De maneira que eu não tenho que me gloriar. E quando Paulo falava de si mesmo, ele dizia: eu sou o menor dos apóstolos. Mas como assim, Paulo? Você trabalha mais que todo mundo, como você é o menor? Porque eu persegui a igreja. Na minha conta tem isso. Eu persegui a igreja de Cristo. Mas Paulo, quando você fez isso, você não sabia ainda, Paulo. Eu sei que eu não sabia, mas isso não significa que o que eu fiz não era errado. É isso, irmãos. O fato da gente ser perdoado não significa que a gente não deva chorar pelo pecado. Por isso que tem muitas pessoas que elas dão prova evidente que nunca se arrependeram, porque elas falam assim: não, mas Cristo me perdoou. Sim, o fato de Cristo te perdoar não significa que você não chore pelo pecado, que Cristo te perdoou. Porque o seu pecado pregou na cruz a pessoa que você diz amar, e você não chora por isso. Uma das evidências da regeneração está lá em Ezequiel: vocês terão nojo das suas iniquidades. Isso não está falando da velha criatura não, está falando da nova. Eu sou perdoado, sim, cadê? Cadê o quebrantamento de espírito? Mas eu sou perdoado, sim. É esse paradoxo da fé. Ao mesmo tempo que a gente tem muita alegria, a gente tem uma enorme tristeza pelo pecado que cometemos e pelo pecado que ainda habita em nós, e nós constantemente temos que lutar contra. Glória a Deus. Então aqui ele diz: olhe, porquanto, versículo 38 de Mateus 24, porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Será que não é a gente, irmãos? Você chegar para esse pessoal que está hoje, sexta-feira é o dia, né, de happy hour. Olha que coisa diabólica. Happy hour. A pessoa saiu do trabalho e aí ela vai encher a cara e comer alguma coisa. E diz que essa hora é a hora feliz. Quer dizer que os outros dias eram infelizes? Que a hora feliz é a hora que enche a cara e come um monte de coisa que é agradável ao seu paladar? Essa é a hora feliz? Para o mundo é. E coloca música, né? Umas músicas assim, cada vez piores. Mas é um sinal. Casavam e davam-se em casamento. Pastor, é pecado casar e dar-se em casamento? Depende. Por exemplo, o casamento de Esaú foi um sinal de quê? De desobediência. Ele casou com mulheres, ainda no plural, que não devia. Isso trouxe uma tristeza enorme ao coração de sua mãe. Sansão casou com quem não devia. E a gente já viu o que aconteceu na vida dele. Então, tudo, como está escrito em Coríntios, em 1 Coríntios, ou é feito para a glória de Deus, ou é feito para a ira de Deus. Nas nossas ações, irmãos, não existe neutralidade. Não tem neutralidade nem na nossa passividade. Olha que coisa. Pastor, essa semana eu não fiz nada. Então você pecou. E pecou muito. Não, pastor, eu não fiz nada. Exatamente, você não fez nada. Você acha que Deus te colocou no mundo para não fazer nada? Então Ele não teria te colocado no mundo, porque Deus não coloca coisas no mundo para serem inúteis. Se são inúteis, vão ser o quê? Queimadas. Vão ser julgadas pela sua inutilidade. Porque você deveria ter utilidade. Você e eu deveríamos agradar a Deus com as nossas ações e palavras. Então não existe neutralidade naquilo que a gente faz e deixa de fazer. Mas aquilo que a gente faz e deixa de fazer é uma comprovação daquilo que está dentro da gente. Tem muitas pessoas que dizem: você não sabe o que está dentro de mim. Sei sim. O que está dentro de você foi o que você fez essa semana. Se eu prestar atenção na vida de qualquer um, até na minha. O que você fez essa semana? Eu sei o que está dentro de você. Não, mas ninguém pode me julgar. Como assim ninguém pode te julgar? A palavra de Deus revela tudo. Está escrito em Hebreus 4. Ela revela. Até as intenções do coração a palavra de Deus revela. Os pensamentos. E ela que irá nos julgar. Ela já está nos julgando. Então eles casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Não foi só construir a arca, ele tinha que o quê? Entrar.
É como o Senhor Jesus, ele fala de duas ações, por assim dizer, que evidenciam a salvação. Ele diz, José vai falar para a gente, se Deus permitir, no Sermão do Monte: entrai e caminhai. Você tem que entrar pela porta apertada, pela porta estreita, e você tem, está escrito ali, ó, o versículo: andar pelo caminho apertado. Não é só entrar. Aí eu entrei, ufa! Encontrei uma igreja bíblica, aleluia! Você encontrou a igreja bíblica, que bom! Isso é sinal de graça na sua vida. E aí, tem andado? Você encontrou a igreja bíblica. E aí tem sermões bíblicos toda semana. Tem obedecido? Sua vida tem sido transformada por meio dos sermões que Deus tem enviado? Entrei, sim. E agora parou? Jambanha retratou isso no livro dele, O Peregrino. Pessoas que tiveram experiências com Cristo crucificado, logo depois de terem os seus fardos caídos, eles pararam. E eles mesmos se acorrentaram. E ele diz: vem cá, vocês estão parados aí, mas a gente não chegou ainda lá, o caminho não acabou. A gente está na metade do caminho. Não, pare, esse negócio pesado. É como pessoas que dizem, né? Não, Cristo fez tudo, eu não preciso fazer nada. Como assim? Você não tem que fazer nada? A Bíblia diz que você tem que cortar a mão, arrancar o olho, cortar o seu pé. A Bíblia diz que a gente tem que chegar ao ponto de esmurrar o próprio corpo para não ser pregado naquilo que a gente já conhece, para não ser condenado naquilo que a gente já conhece. E você vem me dizer que Cristo fez tudo, você não precisa fazer nada? Que conversa é essa? Então são pessoas que estão acorrentadas. A graça que elas dizem conhecer não é graça. É o oposto disso. Então aqui Noé fala sobre isso. E diz, olha, ele entrou. Ele não só construiu. Ele construiu e entrou. Pela fé ele fez isso. E quando Noé entrou na arca, as demais pessoas que durante 100 anos ele pregou para elas, não perceberam. Por quê? O mundo não dá atenção aos crentes. Se o mundo está dando atenção para você, se você está se esforçando para ter atenção do mundo, tem alguma coisa de errado no seu cristianismo. Nós não estamos aqui para agradar o mundo, nem para chamar a atenção do mundo para a gente. Nós apontamos para Cristo e este crucificado, por isso o mundo nos odeia. Em João 16 é dito: assim como me odiaram, odiarão vocês, porque vocês levam o meu nome. Então, continuando. E não perceberam, versículo 39, senão quando veio o dilúvio. Aí quando veio o dilúvio, rapaz, agora não está certo. José pregou para a gente durante meses o livro do Apocalipse, não foi assim? Quando começar o cálice da ira a ser derramado, e agora? Mas ainda assim, o povo não vai se arrepender. Vai falar mal de Deus, mas não vai se arrepender. E rapaz, Noé está certo, mas eu não quero entrar na arca de Noé. Eu prefiro morrer do que ficar dentro daquela arca com aquele homem insuportável que só fala de Deus. Então, não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Levou a todos aqui, irmãos, para ficar bem claro, matou todo mundo. Levou, matou. Não é levou no sentido de correnteza que leva a pessoa e aí a pessoa de repente para num lugar seguro. Não, matou todo mundo. A água subiu a ponto do lugar mais alto da terra, que a gente sabe hoje que é o Everest, ficou coberto. 7 metros de água acima, o nível da água subiu 7 metros acima do lugar mais alto da terra. Lá em Gênesis. E ele diz, e matou a todos. Em Gênesis também esse fato é retratado. Não perceberam.
Então o dilúvio levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. As pessoas não vão perceber. A igreja está pregando o Evangelho, a igreja está falando da necessidade. E tem gente que diz, não, eu sei que eu tenho que vir para Cristo, mas ano que vem eu vou. Mês que vem, semana que vem. Você sabe se você vai ter essa semana para vir, esse ano? Então, 2 estarão no campo. Olha, 2. A ideia aqui é como em Mateus capítulo 7, que fala daquelas 2 casas. Lá em Mateus 7, quando Jesus está falando das casas, o texto fica claro que, do ponto de vista externo, aquelas casas eram iguais. O que diferenciava aquelas casas era o que estava embaixo delas. Então, uma estava construída sobre a areia e outra estava construída sobre a rocha. Mas se você olhasse do ponto de vista externo, elas estavam construídas iguais. O que é que diferenciou aquelas casas? A construção. O fundamento, a fundação. E o que é que vai provar essas casas? A chuva. É o que Jesus fala. Sopraram os ventos, caiu a chuva, e só uma delas ficou em pé. A outra foi destruída. Aqui é a mesma coisa. 2 pessoas estarão no campo. 2 pessoas crentes, que se dizem crentes, mas o cristianismo é falso. Será que alguém podia dizer que Judas era o traidor? Não. Até na ceia, os outros apóstolos não perceberam isso. Quando Jesus disse que tem que fazer, faz depressa, eles pensaram que Judas ia comprar alguma coisa. Porque ele era que ficava com o dinheiro. Então, ele diz, olha, 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Lucas 17, vamos lá? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, a partir do versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, percebeu? A mesma frase, a mesma expressão. E olha que aqui Jesus não está no sermão escatológico. O sermão escatológico de Lucas está em Lucas 21. Mas Jesus está falando aqui em um dos seus sermões. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Pastor, o que você quer dizer com isso? As suas prioridades, elas precisam ser constantemente examinadas. Porque se nós estivermos vivendo com prioridades equivocadas, o juízo não tardará. A Bíblia deixa de maneira evidente que o homem irá colher aquilo que ele plantar. Finalmente, 2 Pedro 2. 2 Pedro 2. Eu já estou concluindo, irmãos. Segunda Pedro 2. O apóstolo Pedro está falando justamente dessa época de Noé. E não poupou o mundo antigo, 2 Pedro 2,5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Olha que coisa, é aqui que a gente aprende uma coisa.
que em Gênesis a gente não vê. Noé era pregador. Em Gênesis a gente vê somente a ênfase no sentido da construção da arca. Se você estudar Gênesis 6, 7, 8 e 9, que falam, né, dessa experiência de Noé com Deus, é falado sempre de Noé construindo a arca, a questão dos animais que são preservados entrando na arca, a questão da aliança depois que as águas baixam, tudo isso está lá em Gênesis, capítulos de 6 a 9. Mas aqui Deus reservou para nós essa porção das Escrituras para que a gente soubesse que uma pessoa que serve a Deus necessariamente tem que falar de Deus. Assim como a gente adora, a gente anda para poder a gente servir. Quando a gente serve, a gente tem que falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que confundem igreja com instituição de caridade. Não, eu vou para tal país evangelizar, e aí como é que você vai evangelizar? Eu vou abrir uma escola, porque o índice de analfabetismo, eu estava estudando hoje pela manhã, e creio que pelo Senhor fui conduzido a ver os 10 países do mundo de língua portuguesa, e fui conduzido a estudar um país em específico, um país chamado Moçambique, que fica na África, e ele tem a maioria dos habitantes falam a língua portuguesa, o português é a língua oficial e eles vivem numa pobreza muito grande, o índice de analfabetismo é altíssimo. Então vamos imaginar, vamos plantar uma escola lá. Sim, escola? Não, para poder diminuir o índice de analfabetismo. Mas esse não é o propósito. A gente vai evangelizar e aí a gente pode até fazer uma escola. Como consequência, não como prioridade. A prioridade é o Evangelho. A prioridade não é você tornar a vida das pessoas melhor aqui na Terra. Por quê? Porque independente da qualidade de vida das pessoas, ela vai se acabar. E depois segue-se o juízo. Então se a pessoa viveu em Moçambique, que o IDH é lá embaixo, o IDH é o índice que mede a qualidade de vida, é baixíssimo. E se a pessoa vivia na Suíça, que o índice é alto, ou nos países nórdicos, que é onde o índice o mais alto é nos países nórdicos, lá Noruega, Dinamarca, independente de onde você viveu e morreu, o que vai importar é, você creu em Cristo? Se creu em Cristo, está salvo. Se não creu, está condenado. Não importa. Se você tinha um olho puxado, não importa a cor da sua pele, não importa a quantidade de dinheiro que você tinha na carteira, nem os diplomas que você tinha na parede, você creu em Cristo. Creu? Percebeu que a nossa função é essa? Pregar o Evangelho. Esse é o meio pelo qual, como já lemos aqui na carta de Tito, os eleitos são salvos. Existem eleitos em todos os povos, línguas e nações. Enquanto eu orava hoje pela manhã e meditava, eu tive um direcionamento muito claro, que quando a gente pregar, e vai chegar esse dia, quando a gente pregar em determinadas localidades, fora do Brasil, a gente vai ser mais aceito do que aqui, onde eu estou pregando a vocês já há alguns anos. Por quê? Porque a gente tende a desvalorizar aquilo que a gente recebe facilmente. Então, a maioria de vocês não entende o que está acontecendo aqui agora. Você está recebendo o Evangelho de maneira pura. Algo que tem pessoas que estão orando anos para receber. Dá um exemplo nosso aqui. A irmã Osana está lá na Itália há anos. Não tem uma igreja bíblica lá para ela. Você acha que ela não queria? Mas a gente desvalorizar, diz que dá valor, quando na verdade a gente deixa pelo nosso comportamento bem claro que a gente não dá valor. Então aqui ele fala, no versículo 5,
E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Porque pregar a justiça é pregar o Evangelho. O Evangelho, por meio do Espírito Santo, revela o quê? Ao pecador, o pecado, a justiça e o juízo. O Evangelho faz isso. O Evangelho é que abre os olhos. E é por isso que o príncipe desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Olha o nosso compromisso. Então, irmãos, talvez chegue um dia em que vai chegar o momento em que a gente vai sacudir a poeira dos pés aqui e vai para outro lugar. Porque a nossa missão não é insistir com pessoas que não valorizam o Evangelho, muito pelo contrário, isso é pecado. Não é falta de amor, não, é pecado. A Bíblia diz: não dê pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. O Senhor está sendo direto. Então, se não estão valorizando o Evangelho, e isso é demonstrado pela obediência. Se não estão valorizando o Evangelho, a ordem é clara: sacode a poeira dos seus pés e vá para outro lugar. Porque é necessário que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro. Então virá o fim. Nessa mesma carta, o apóstolo Pedro está dizendo: como é que a gente abrevia a volta do Senhor? Pregando o Evangelho. Não insistindo naqueles que já conhecem e rejeitaram, mas levando para pessoas que ainda não conheceram. Normalmente a gente não quer fazer isso porque nos tira da nossa zona de conforto. Mas nós não estamos aqui para nos sentir confortáveis. Nós estamos aqui para sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Continuando, Noé pregava a justiça. Ele foi salvo e mais 7 pessoas. Olha que coisa, ele e mais 7. O número 7 não é um número aleatório na Bíblia, mas ele traz um significado de plenitude. José já falou isso aqui em Apocalipse. Quando o profeta Elias está desanimado, querendo abandonar o ministério, o Senhor diz: Elias, eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Então aqui ele diz: Noé, ele pregador da justiça, foi preservado, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de quem? De quem? Dos ímpios. Então assim, é por isso que a gente olha para essas pessoas quando vem para cá, ou em qualquer outro lugar, vê as pessoas às vezes dando risada, porque sabem que somos evangélicos e que estamos indo para o culto, e pessoas às vezes vão fazer chacota, vão agir perversamente, porque nós temos procurado viver uma vida reta aos olhos do Senhor. A gente não tem que ter raiva dessas pessoas, a gente tem que ter misericórdia. Se as pessoas morrerem hoje, elas vão para o inferno. Elas não vão para o inferno amanhã ou daqui a 1000 anos, elas vão para o inferno hoje. Do fechar os olhos, inferno. O irmão Paulo, que está ali hoje, com certeza ele deve ter enterrado, desde que ele começou a trabalhar no Campo Santo. Já tem quantos anos, filho? 8 anos no Campo Santo. Ele já deve ter enterrado, se a gente for um enterro por dia, ele já enterrou mais de milhares de pessoas. E você acha que a alma dessas pessoas está onde? A maioria é esmagadora. Onde você acha que está agora? No mesmo lugar que o rico de Lucas 16 está, ardendo em fogo. Eles estão lá. Eles curtiram aqui na terra, eles aproveitaram, eles fizeram o que eles queriam fazer. Eles podem ter até enfrentado dificuldades aqui na terra. O fato de uma pessoa enfrentar dificuldades aqui na terra, em absoluto, diz que essa pessoa merece o céu, até porque ninguém merece o céu. E o fato das pessoas enfrentarem dificuldades aqui na terra é um motivo para que elas fossem até Cristo.
Ó Cristo, eu tenho essas dificuldades aqui. Me ajuda. Ele ajudaria, você seria grato e salvo. Então, fulano sofreu tanto, mas se arrependeu. Creio em Cristo. Não, mas eu creio assim que ele sofreu demais aqui, então ele deve ter ido para o céu. Como uma pessoa que sofreu tanto e ainda assim não quis Cristo no seu evangelho, você vai dizer que essa pessoa foi para o céu? É sério. Sofrimento não converte, irmãos. Sofrimento sem Cristo endurece e faz da pessoa mais merecedora do inferno, porque tinha Cristo ao alcance e preferiam sofrer sem Cristo. Olha a pureza do coração do homem. Meu Deus, eu tenho um remédio aqui. Não, mas eu quero sofrer. O sofrimento segundo o mundo opera a morte. O sofrimento segundo Deus gera arrependimento para a salvação. Então, nós não podemos, irmãos, ficar inertes e nem neutros em relação a isso. Ou você está vivendo uma vida divinamente instruída, ou você está vivendo uma vida diabolicamente destrutiva. Divinamente instruída ou diabolicamente destrutiva. Por que isso? Porque se você não está com Cristo, você está com o inimigo de Cristo. E se você não está sendo um instrumento de edificação, você é um instrumento de destruição. Não tem meio termo. Não, mas tem pessoas que não são cristãs, pastor, mas são pessoas boas. Como? Se a gente que é cristão não é bom? Como é que uma pessoa que nem cristão pode ser bom? A gente que é cristão, a gente luta contra o mal que a gente já sabe que está dentro de nós. Então é isso que a gente tem que se alertar, irmão. Você tem que levar a palavra de Deus a sério e não usar versículos soltos para justificar o seu modo de vida errado. Você tem que ser dominado, não dominado, mas você tem que ser dominado pelas Escrituras. A ponto de tudo que você faz e fala tem que ter respaldo bíblico. E não é respaldo bíblico de um versículo distorcido, para ficar bem claro. Respaldo bíblico no sentido de viver uma vida biblicamente vivida. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você deixa de fazer, você faz isso porque os oráculos de Deus assim te ensinaram. É isso que Noé simboliza. Uma pessoa que obedeceu a Deus. E obedeceu a Deus no sentido de se tornar um servo dele. Por isso que quem está na igreja e não tem um ministério, eu vou ser bem direto, ainda não está na igreja. Não, eu estou na igreja. Não, não está. Você está em uma instituição religiosa, mas você não está no corpo de Cristo. Porque tudo no corpo de Cristo tem utilidade. Quando algo não tem utilidade, ele é expulso. Olha, irmão, eu vou falar algo aqui que pode parecer para alguns assim até pesado, mas não deveria, porque isso é biológico. Todos nós expelimos o que o nosso corpo não absorve. Sim ou não? Quando a gente vai no banheiro e aí a gente faz o número 1 ou o número 2. Não tem o número 3, não? Não, não tem o número 3 não, só tem o 1 e o 2, que eu saiba. Né? Então, se você faz o número 1 e o número 2, você está expulsando o quê? O que o seu corpo não absorveu. Mas o pior, irmãos, não é isso. E quem já teve essa experiência sabe qual é o pior. O pior é quando sai pelo mesmo lugar que entrou, que é a boca. E o nome disso é o quê? Vômito. Essa é a expressão que está onde? Apocalipse 3. Não diz, você vai sair porque você
foi absorvido os nutrientes e o que não foi absorvido vai ser expelido. Não, você vai ser expulso porque você está fazendo mal ao corpo. É isso que o vômito faz. Quando o corpo entende, o vômito é uma proteção do nosso organismo. Quando entendemos que algo que foi ingerido faria mal, nosso organismo é como se fosse um computador. Foi projetado por Deus nesse sentido. Ele tem mecanismos de defesa, que a gente chama, por exemplo, de anticorpos. O que a vacina do Covid faz? Ela faz com que o nosso corpo gere anticorpos para proteger se o vírus nos atacar. Então, o vômito é a mesma coisa. Quando o nosso corpo entende que aquilo que foi ingerido faria mal, ou estava fazendo mal, ele expele. E Jesus fala assim, em Gênesis: você não é quente como deveria, e nem frio como o mundo é, mas você está na minha casa, vivendo como o mundo, então você está morno. Por causa disso eu tenho nojo, e eu vou vomitar você da minha boca. Não é forte, irmãos, isso? Então, está na Bíblia. A gente devia levar mais a sério, porque é uma passagem que Jesus está repreendendo uma igreja. Eu acho assim um absurdo quando pessoas pegam Apocalipse 3:20 para evangelizar. Eis que estou à porta e bato. Meu Deus do céu, Jesus não está falando com o mundo, não. Primeiro que a gente não pode nem bater na porta do mundo, porque o mundo está morto. Se você bater num jazigo, alguém vai responder lá de dentro? Se responder, você sai correndo. Sim ou não? Porque quem está lá dentro está morto. Ô, de casa! Você bate no jazigo, a pessoa diz, toquei! Chama o coveiro. O coveiro disse que não abre, não. Ele disse que vai falar com o pastor dele. Então, quando ele está falando que está na porta, ele está na porta da igreja, a ponto de que uma igreja estava com atitudes de tal forma que Jesus não se sentia convidado. Jesus não se sentia à vontade. Por quê? Porque ele resiste ao soberbo, mas ao humilde ele dá graça. E qual é a marca dessa igreja de Laodiceia? A soberba. Ela dizia de si mesma: não precisa de nada. Aí você diz, mas eu não sou a igreja de Laodiceia. Será? Você não precisa de arrependimento hoje, não? Você não precisa começar a servir a Deus, não? E se você já serve, você não tem que servir a Deus melhor, não? Cuidado, porque você pode ser a igreja de Laodiceia. E o Senhor virá como nos dias de Noé. A palavra de Deus está sendo pregada. Arrependa-se e produza frutos dignos de arrependimento. Não é só dizer, eu estou arrependido. Você está arrependido? Amém. De quê? Então, o arrependimento, a Bíblia coloca de maneira a exemplificar assim: aquele que roubava, está arrependido? Não roube mais. Só isso? Não. Antes você tirava dos outros, não era? Agora você vai trabalhar e vai ajudar os menos favorecidos. Não é o que diz a Bíblia? Aquele que roubava, não roube mais. Para aí? Não. Agora trabalhe com suas próprias mãos para ter como acudir o necessitado. O cristianismo, irmãos, é algo ativo. Não existe no mundo nada parecido com o cristianismo bíblico. Ele chega em algum lugar, ele transforma. Como trevas e luz. Por isso Noé, ele serviu a Deus. Como? Ele obedeceu. Como é que a gente tem que servir a Deus? Obedecendo a Ele. Fazendo o que Ele nos disse para fazer. E eu quero concluir já abrindo aqui rapidamente em algo que eu tenho certeza, né? Não vou me delongar, porque vocês estão extremamente avisados, né? E
e cônscios do que está escrito aqui em Mateus 28. Mateus 28, a parte final do Evangelho de Mateus, todos vocês estão conscientes do que Jesus nos ordenou. De maneira que eu só vou repetir o que eu tenho certeza que vocês sabem e têm no coração. Amém? Pastor. Eu nem sabia que Mateus ia até o 28. Mateus 28, 18. Jesus. Alguém conhece Jesus? É bom conhecer, porque Ele que vai te salvar. De maneira que quem não conhece a Cristo está em grande problema. Jesus aproximando-se. Olha que coisa. Jesus não fala de longe. Jesus fala de perto. Você está perto dele. Se não estiver perto dele, você não vai ouvir. Você já teve essa experiência de você saber que a pessoa está falando com você, ela está mexendo a boca, mas você... Oi, irmão, fala mais alto! Oi! Eu sou igual, mas estou dizendo, eu sou surdo. Lá em casa tem umas pessoas que moram lá comigo. E às vezes eu estou no computador, ou estou estudando, concentrado, a pessoa chega... Eu não ouvi nada, você tem que chegar perto, você tem que falar. Você diz, rapaz, isso é grosso. Porque eu falo igual um homem, né? Eu não vou falar igual mulher. Não, eu sou um homem, tem que falar de maneira máscula. Né? Mas a gente vive num mundo todo o contrário. Que os homens são afeminados e que as mulheres querem agir igual a homens, dando grito, né? Está errado isso. Pelo menos do ponto de vista bíblico. Né? Para depois não dizer que o pastor é machista. Não, você pode até me condenar, mas que eu sou bíblico. E a Bíblia diz que o homem age como homem e mulher age como mulher. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, de maneira que as eleições esse ano não vão mudar nada. Não, pastor, vamos para o pão. Vamos ter esses eleições aí. Tem governador, presidente, senador, deputado. Eita Deus! Meu filho, você é crente. Não mudar nada. Todas as coisas cooperam para... Mas se subir o preço das coisas, fique tranquilo, que a graça continua mesmo. Quem é que bota comida na sua mesa? É o Senhor. Ele sustenta os pássaros. Ele vai sustentar você, que está aí olhando para a inflação. Deixa a inflação no lugar dela, não é dela. Só comunhão com Cristo. Você não tem nada a ver com os índices da economia. O preço do dólar não interfere na nossa comunhão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem é que está mandando no universo inteiro? Quem é? Quem é? Devia ser seu melhor amigo. Tem gente que se sente aqui. Sabe o governador? A gente estudou junto. Sabe fulano de tal que é famoso? A gente se conhece. Meu filho, eu conheço o Criador. Eu ando com ele. Eu falo com ele todo dia. Hoje eu falei com ele algumas vezes. Tem que tomar cuidado para a gente não se envaidecer. Por isso que a gente tem que colocar isso na carne, né? A pessoa fica, você não sabe, hoje eu tive com fulano de tal. Pois é, eu tive com Jesus. Mas se ele não, ele a mãe toda. Vamos ver, foi. E ele me disse coisas assim terríveis para mim. Normalmente a gente não gosta de conversar com Jesus, por quê? Porque Jesus sabe o que você está fazendo. E aí você quer o quê? Você quer fazer a mesma coisa que Caim, que Adão, que Eva. Você quer arranjar uma desculpa ou tentar esconder o que você está fazendo de errado. Mas de Deus você vai conseguir esconder. Não, meu filho, é melhor você chegar como Davi. Pequei, Senhor, pequei contra ti. Tá bom, Davi, tá perdoado. Mas ó, Davi, vou corrigir você, viu, Davi, para você não fazer mais esse mesmo erro. Davi reclamou quando o filho dele morreu. Vamos parar, eu vou deixar de ser crente, porque Deus vai com meu filho. Davi fez isso. Deu xilique. O pessoal ainda achou que Davi era doido. Porque enquanto o filho dele estava lá entre a vida e a morte, Davi estava orando, jejuando. Mas quando o filho morreu, tomou banho e foi comer, meu
mas agora era para você sofrer. Não. Eu estava orando para ver se o Senhor conseguia, se o Senhor mudava. O Senhor não mudou, então. Glória a Deus por isso. Alguém já ouviu falar num livro que está na Bíblia, chamado Tessalonicenses? É para uma igreja que recebeu 2 cartas, semelhança de Coríntios, né? Tanto que a gente tem 1 Tessalonicenses e 2. 1 Tessalonicenses, o Senhor diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para nós. Às vezes a gente fica perguntando: eu não sei o que Deus quer que eu faça. Que você viva o dia que você viveu hoje e dê graça. Não, pastor, mas você não sabe como eu vivi hoje. Mas eu sei o que Deus mandou você fazer. Então pronto, isso já é o suficiente. Em tudo dai graças. Perdeu? Graças a Deus. Ganhou? Graças a Deus e reparta. Aleluia. Amém? Aí é alguém que ganhou, está procurando alguém para repartir. Ele já deu aleluia. Você que quer, está precisando, no final procura o irmão que deu aleluia. Ele diz: não dou mais aleluia agora. Brincadeira, esse irmão ajuda demais. Toda a autoridade me foi dada. Agora ele dá uma ordem: ide. Irmãos, quem está fazendo isso aqui? Ide, não é fique. Não é seja omisso. Ide, você tem. Irmãos, quem já brincou com areia e não se sujou? Quando você sabe que uma criança estava brincando com lama, ela chega em casa todo o quê? Todo o quê? Suja. Colocou a mão no arado. Cadê as marcas? Quando Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sim, você está colocando a mão no arado? Cadê? Sua mão está limpinha assim. Não, meu filho. Ide. Tem que pegar, tem que sentir, tem que ter peso para você. Ide, portanto, fazei discípulos. Percebeu? Discípulos. Não é para você, nem para mim, para Cristo. Não é trazer as pessoas para dentro da igreja, mas levar as pessoas para dentro de Cristo, por meio do Evangelho. Fazer discípulos. De maneira que, se uma pessoa está na igreja e ela não se comporta como discípulo de Cristo, ela precisa ser repreendida. Isso é um papel, primeiramente, dos líderes e depois de todo irmão. Porque a Bíblia diz: se você vê o seu irmão em erro, corrige-o. Está falando de quê? Todo crente. Então a pessoa está na igreja, mas não se posiciona como igreja, tem que ser corrigido. Por quê? Mas se ele continuar assim, vai ser vomitado. Ele ou ela. E de fazer discípulos em todas as nações. Percebeu? Eu não sei se a gente vai ficar aqui por mais tempo. Porque a vontade do Senhor é que a gente pregue o Evangelho a todas as nações. A maioria de vocês aqui já conhece o Evangelho. Se você não crê e não tem aceitado, irmãos, não tem mudado a sua vida, isso é um sinal muito ruim. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Eu creio, mas eu ainda não fui batizado. Por quê? Está faltando o quê? Tem água aqui, ó. Aqui eu tenho uma quantidade de água que dá para batizar 100. Não, pastor, mas aqui tem pouca água, meu filho. A quantidade não é muita não, só com um pinguinho aqui já não é o seu arrependimento. É a sua vontade de seguir a Jesus e de abandonar esse mundo de destruição. Olha o eunuco, quando ele foi evangelizado, ele não disse: eu vou pensar depois, na minha segunda volta, ano que vem, quando eu voltar aqui para Jerusalém, aí eu vou para atrás de você, viu, Felipe? O eunuco disse: não, é assim, é? Então eu quero ser batizado agora. Felipe disse: se você está arrependido, tem água aqui, a gente batiza. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí parou? Não.
ensinando-os. Mas entenda uma coisa, o ensino é progressivo. Você pode ensinar algo da terceira, quarta, quinta série para uma pessoa que não foi alfabetizada? Pode? Não, se você fizer isso, você é irresponsável. Você olha para nossas escolas, você vai ver que existe um planejamento. Olha, e eles são homens e são limitados, mas já perceberam que tem que ter ordem e decência no ensino. Você tem coisas que você vai aprender no primeiro ano, tem outras no segundo ano, outras no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. Não é assim? Ensinando-os. É isso. Com ordem e decência. Aí você vê uma pessoa na igreja. Você acha bonito, irmãos? Uma pessoa que já repetiu a mesma série 10 anos. Você vai numa escola, às vezes, você vê todo mundo com, sei lá, 15 anos e tem uma pessoa lá com 20 e tantos. E não é porque essa pessoa começou a estudar tarde, não. Porque às vezes acontece isso. A pessoa não teve acesso à educação, começa a estudar tarde. Para o Senhor não tem problema isso não. Para Deus não tem problema não. Abraão começou a andar com Deus com 75 anos. Mas o que eu estou dizendo é pessoas que estão na mesma série há 10 anos. Tem algum problema nisso. Por quê? Porque você está repetindo a mesma coisa. Você deveria acertar, ainda que fosse, por experiência. Rapaz, essa prova é igualzinha que eu fiz ano passado, retrasado e retrasado. Mas tem gente que está na igreja, às vezes, ouvindo o mesmo sermão. Você sabia que essa série que o irmão José está fazendo do Sermão do Monte, ele já fez 1 ou 2 vezes? E aí? Você vai ouvir de novo. Glória a Deus por isso. Mas você deveria ouvir de novo como alguém que ouviu no primeiro ano, ouviu no segundo ano e está ouvindo no terceiro ano. Você vai se aprofundando, não como alguém que está repetindo, mas como alguém que está se aprofundando mais ainda. É como, por exemplo, você aprende adição, mas depois você vai aprendendo a somar com fatores, até você chegar às equações. X mais Y é igual a tanto. Mas pastor, como é que eu vou saber o valor de X e de... Rapaz, tem uma forma que os professores de matemática ensinam. Ainda bem que eu não sou professor de matemática. Eu sou pastor, ensino a Bíblia. Mas tem lá, X, tem uma fórmula que você pega lá, X, Y igual a tanto, e dá. Se você estudar, dá. Mas tudo começou como? Você aprendendo que 2 mais 2 é 4, 2 mais 3 é 5, 2 mais 4 é 6, 2 mais 5 é 7, 2 mais 6 é 8, 2 mais 7 é 9. Não tinha tabuada? Eu não sei se é na época de você, mas eu sou na época da tabuada. Aí tem 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2, 3. Não é assim tabuada? Agora não pede mais não como material escolar, mas na minha época pedia tabuada. E na época de meu pai era pior. Meu pai me contava que na escola dele tinha um negócio de palmatória. Era você arrasta tabuada, meu filho. Aí, ganhava presente na mão. Tinha gente que chegava com a mão, tchau, dava presenteado. Hoje em dia não, hoje em dia é todo mundo de açúcar, né? Assim, o professor não pode nem falar alto. Hoje em dia são os alunos que batem no professor. O mundo está completamente ao contrário, né? Então aqui ele diz, ensinando-os a guardar algumas coisas. Todas. Percebeu? O referencial quem é? Cristo. Você tem que ser como Ele. Tem que ter transformação, irmãos. O tempo está passando. E aí, você está a mesma pessoa. Tem alguma coisa errada nisso. Ensinamos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é obrigação de todos nós. Todos temos essa obrigação. Temos que agir de mãos dadas uns com os outros. Para propagar essa verdade primeiro nas nossas vidas e depois do lado de fora. Porque se a gente não estiver propagando isso nas nossas vidas, o que a gente faz do lado de fora é fraude, hipocrisia. E eis que estou convosco. Olha, Jesus já tinha dito no começo
Toda autoridade me foi dada. E eu estou com vocês, ele está dizendo agora. Eu sou todo poderoso e estou com vocês. Quando? Quando vocês estão comigo. Não foi isso que Josué aprendeu? Josué estava lá numa posição que assustou ele. Durante 40 anos ele foi ajudante, por assim dizer, de Moisés. E viu como Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés viu coisas, fez coisas em nome de Deus que nenhum homem fez. Aí Josué é chamado para suceder Moisés. E ele fica assustado com isso. Como é que você sabe que Josué ficou assustado? Porque quando o Senhor apareceu para ele, ele disse: não temas. Você não diz isso para uma pessoa que está cheia de coragem. E Josué está lá e ele está seguindo as ordens de Deus. Aí chega um momento em que ele está pouco antes do maior desafio que ele ia enfrentar até então, que era Jericó, que tinha uma muralha intransponível, né, aos olhos do homem. Se Deus não agisse, eles jamais conseguiriam dominar aquela cidade, vencer aquele povo, que a muralha deles era invencível para as armas daquela época. E Josué então vê um homem poderoso e ele sabe que aquela pessoa não é uma pessoa comum, é um emissário de Deus. E para muitas pessoas, inclusive para mim, ali uma manifestação do Cristo, de Cristo antes de encarnar. E o diálogo de Josué é: e aí, você está comigo? Aí o anjo do Senhor, né, fala: não, Josué, você está fazendo a pergunta errada. Não é eu estou com você, a pergunta é: você está comigo? E se você não estiver comigo, você não vence Jericó. Agora, eu sem você, Josué, eu continuo fazendo tudo que eu faço. A gente sem Cristo não faz nada. Mas Cristo sem a gente continua sendo Cristo. Quem precisa de quem, irmãos? Fica parecendo que Jesus está com a cuia na mão dizendo: oh, me sirva aí, por favor. Não, irmão, os ceifeiros são poucos. Mas Jesus não sai por aí chamando pessoas para ser ceifeiro dele, não. Ele manda. E os ceifeiros que ele já escolheu vão lá e fazem. Esse evangelista aqui, Mateus, estava sentado numa coletoria. Um emprego, tudo organizado. Mateus! Segue. Precisou dizer mais alguma coisa? Não. Levantou e foi, mudou a vida totalmente. Então, quando você serve ao Senhor Jesus, quem é que ganha? Você. Vamos imaginar que você fez igual a viúva pobre. Deu tudo que tinha ao Senhor. Quem ganhou? E olha que aquela mulher deu ao templo que era administrado por quem? Por líderes religiosos corruptos. Mas Deus sabe que ela não deu para aqueles líderes. Deus sabe que ela deu para ele. Porque ele tinha dito que deveria se levar as ofertas ao templo. E o único templo que existia era aquele. Hoje em dia não. Hoje em dia, se você vai para uma igreja falsa, você vai porque quer. Mas aquela mulher obedeceu a Deus. E Jesus disse: ela deu mais do que todo mundo. 2 moedinhas. De maneira que Jesus sabe quem está fazendo as coisas para ele e quem não está. Isso faz toda a diferença na sua vida e na minha. Eis que estou com vocês todos os dias. Se Jesus estiver com você e comigo, nós somos maioria, aonde estivermos. Se Jesus estiver com você e comigo, a gente não precisa temer ao diabo. Ele é que vai temer a sua presença e a minha. Pastor, o diabo, sim, sujeitai-vos a Deus, resistir ao mal, e ele fugirá de vocês. Um pedaço de roupa de Paulo fazia com que demônios fugissem. Por quê? Porque Jesus estava com ele. Jesus está com você, irmão.
Sim. Está com você? Cadê as marcas? Por quê? Que marcas são essas? Marcas do serviço. Você já viu a mão de alguém que trabalha com madeira? Como você acha que ficou a mão de Noé e seus filhos construindo a arca durante 100 anos? Você acha que não tinha calo? Ferimento? Você acha que... Como é que é o ombro de pessoas que carregam peso o dia todo? Você acha que foi fácil aqueles 100 anos construindo a arca? E depois que estava dentro da arca, você já experimentou cuidar de bicho? Eu estou falando de cuidar de bicho desses cachorros e gato e papagaio e sei lá mais o que fica dentro da casa da pessoa. Não, eu estou falando de cuidar de bicho no zoológico. Impedir que um coma o outro. Já tomou conta de várias serpentes? Não, pastor, serpente eu não quero nem conta. Meu filho é bicho, como qualquer outro. E aí? Noé tem que tomar conta dos bichos tudo com os filhos lá dentro. Não, acabou, Noé, agora está dentro da arca, agora é só Vitória. Vitória? Imagine todos os animais tinham no mínimo um par, porque tinha animal que tinha mais, porque servia de alimento também. Mas no mínimo tinha o quê? Um par de animais. E quem dava comida para esses bichos? E quem cuidava deles? Você acha que eles ficavam lá? Se você for ler lá em Gênesis, a água ficou 150 dias para poder baixar. Você acha que eles ficaram com o pé para cima, numa redinha, na maresia de boa, esperando Jesus voltar? Tem gente que ainda volta assim, nas suas mídias sociais, o perna assim esticado, se fazer deitado, esperando Jesus voltar. É mesmo, para lhe julgar e levar para o inferno. Só pode ser. Porque você não está fazendo nada para ele. Naquele dia ele vai dizer: e aí, eu tive fome, eu tive sede, eu precisei ouvir o evangelho, não levou para mim por quê? Ah, Jesus, eu estava muito ocupado comigo mesmo. Então, você já sabe para onde os egoístas vão. Então ele diz: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E tudo isso, irmãos, é uma introdução para algo que eu creio que Deus vai permitir. Domingo a gente está aqui e aprender sobre Marta e Maria. A gente precisa de 2 sermões para poder entender Marta e Maria. O comportamento de uma sentada e da outra trabalhando. E Jesus dizendo que quem estava ouvindo estava certo. Mas não é que estava ouvindo e pronto. Não, ela estava ouvindo para aprender para depois fazer. Porque você não nasce sabendo fazer, nasce? Não, você aprende. A única coisa que a gente nasce sabendo fazer é o que não presta. Para fazer qualquer coisa que de fato tem algum valor, a gente tem que aprender. Então, Jesus está dizendo ali, tem que começar assim, aos meus pés, aprendendo, para depois servir. Não pode antecipar uma coisa. Já imaginou? Se você pega uma pessoa do primeiro ano de medicina e bota numa sala de cirurgia, o que vai acontecer? Açougue. Vai matar um monte de gente. Por quê? Porque essa pessoa não aprendeu ainda o que deveria aprender. Ela ainda está na fase de quê? De mexer com cadáveres. Primeiro ano de medicina, se eu não me engano, você dá anatomia, essas coisas. Você não aprendeu uma série de coisas. Você tem que aprender. Você já pensou? Você pega uma pessoa que ainda nem sabe virar cimento. É esse nome mesmo, quando a pessoa pega e faz... Eu acho tão legal aquilo. Como é o nome aqui? Bater massa, é? Você pega cimento, brita e água e faz aquele negócio assim, né? Que normalmente quem faz isso é o ajudante do pedreiro. A pessoa está no primeiro dia fazendo aqui e você diz: olha, você vai construir minha casa. Meu filho, vai ser fé. Morar numa casa dessa não, vai ser loucura mesmo. Fé não tem nada a ver com loucura. Então, você tem que aprender para fazer. Porque às vezes a gente pega a passagem de Marta e Maria e diz: tá vendo, tem que ficar ali só ouvindo. Não. Os discípulos ouviram 3 anos e meio e depois eles foram ensinar o que eles ouviram.
O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo e depois disse: agora vai e ensine aquilo que você aprendeu de mim. Mas se você não está aprendendo, como você vai ensinar quando você tiver que ensinar? E se você nem tem vontade de dividir o conhecimento com outros, se tu está numa situação pior ainda. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a reorganizar, isso vale para mim, a nossa vida constantemente, de acordo com as prioridades dele, e não as nossas. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede hoje de arrepender e nos arrepender dos nossos maus caminhos, como nos foi ensinado em 2 Crônicas 7, e nos voltarmos para Ti em contrição, em arrependimento, em humilhação, e mudar a nossa atitude, Senhor. Por isso nos ajuda a sairmos essa noite da Tua casa transformado, Senhor. Que o nosso entendimento de fato seja mudado, para que possamos aplicar todo o conhecimento que pela graça o Senhor tem nos feito chegar até nós. Não seja, Senhor, um motivo maior de condenação para nós o fato de sabermos e não praticarmos, mas que seja assim, Senhor, uma motivação para constante transformação, o fato de aprendermos e continuarmos aprendendo, sendo transformados de glória em glória, que assim seja na vida de cada um de nós. Oramos assim em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo. E diga a você mesmo, reveja as suas prioridades. Valeu, mestre. Só dizia. É um despertador.